que é que eu vou colocar agora no título? É IA, mas... Se tu cortares esta parte, és despedido, ok? Qual parte? Estes últimos 40 segundos. A inteligência artificial tem o potencial para ser a maior burla da história. Explicar um mundo complexo exige tempo e exige atenção que hoje em dia grande parte da população não dispõe. Aqui é um fenómeno interessante que foi taxas de audiência e permanência nos debates muito elevadas sempre que havia sangue ou promessa de sangue. Por muitos disparates, muitas vezes, que o Sr. Trump diga, uma coisa ele disse e com razão. À medida que vamos ganhando conhecimento, ela joga contra nós porque estamos constantemente a colocar tudo em questão. Lamento dizer, mas o nosso sistema de ensino passa a vida a dizer-nos, olha, está aqui um livro, ainda por cima podia ter um livro com um ar sério. O ícone, que é a imagem de Jesus Cristo, pode ser perfeitamente um hipster da margem sul que come goji e faz surf. Exato. Agora vou pôr aqui o meu chapéu de alumínio. Já tenho medo, tenho medo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pensamento Renovável. Para quem não me conhece, eu sou o Diogo Lopes, do Departamento de Comunicação, e hoje vamos estar à conversa com João Salgado, CEO da Ambient, e David Carvalhão, empreendedor e o autor do livro Inteligência Artificial para Todos. Eu tenho aqui uma questão sobre o livro que chama-se Inteligência Artificial para Todos, mas a quem é que ainda não chegou e quem são estes todos? Olá, Diogo e João. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje a conversar. O objetivo do livro visa colmatar uma lacuna que eu encontrei na altura em que o escrevi. Portanto, isto já foi em setembro de 2024 que ele foi lançado. E a realidade é que, apesar de toda a gente hoje em dia ouvir falar de inteligência artificial e ouvir falar de machine learning, a realidade é que não existe um conhecimento daquilo que são as reais capacidades e os reais impactos que esta tecnologia pode ter a nível societário. Daí que o principal objetivo era informar o público em geral, com uma linguagem simples e acessível, sobre exatamente não só o que está por trás de tecnologias como o ChatGPT, que toda a gente usa, mas muitas vezes não compreende o que é que se está a passar por trás, mas acima de tudo a explorar quais é que vão ser as consequências que nós todos vamos sentir durante os próximos anos. Algumas já estão a ser sentidas agora, ainda que muitas vezes estejam mascaradas com outros fenómenos sociais, mas quais vão ser os impactos que nós vamos efetivamente sentir a nível da sociedade, a nível das economias, a nível da vida do cidadão comum. No final do dia, aquilo que é realmente pretendido com o livro é fornecer informação suficiente para que cada leitor, enquanto cidadão, possa participar ativamente no debate público destes temas e não deixar entregue às piores pessoas possíveis para tomar decisões sobre isto, que são os nossos políticos, as decisões difíceis que vamos ter pela frente. O Diogo fez um exercício fantástico de resumir quem tu és e porque é que estás aqui. Nós aqui ao longo da nossa conversa vamos descobrir aí mais 374 chapéus que tu tens. Mas se calhar demasiados, tu me dirás. Vou tentar fazer-te algumas perguntas, mas sobretudo algumas provocações, que entendo que possam ser as provocações da maioria das pessoas sobre os temas de inteligência artificial e cibersegurança, e também sobre a área do empreendedorismo, que é uma área à qual tu dedicas bastante tempo, ou se não dedicas bastante tempo, és muito eficiente nos dados resultados que tens. Focando aqui na inteligência artificial. A inteligência artificial tem o potencial para ser a maior burla da história. Ou para criar a maior burla da história, não é? Eu vejo ultimamente, e quando digo ultimamente, aqui tem mais a ver com o período pós-conflito americano, ou Israel, ou iraniano, ou Reich parta, não sei muito bem, se calhar é mais na lógica do Reich parta mesmo, mas vejo que o Bloco Europeu, sobretudo o Bloco Europeu, que é aquele onde nós temos mais conhecimento e nos chega mais informação mais direta, percebemos que é um conjunto de infraestruturas, de empresas, de Estados, de conglomerados industriais, que estão a fazer o pivô da sua atividade de uma determinada área para a indústria da defesa. Não necessariamente armamento, vamos lhe chamar defesa. É desse exemplo a Volkswagen, a Renault, a SEAT
E se em 1990, eu digo 90 só para ser após 89, alguém dissesse que a Volkswagen ia descomissionar uma fábrica de produção automóvel para montar uma fábrica na área da defesa, soavam alarmes em todo o lado. Era uma trazer coisa... mais recordações. Sim. É uma coisa verdadeiramente dantesca. E hoje, o pessoal está a subir para o lado. Ok, tudo bem. É uma terça-feira. Vamos deixar de produzir carros num determinado local e vamos produzir cenas para a defesa e é uma terça-feira, está tudo bem aqui neste cantinho. Depois deste longo introito, tentar tirar daqui uma pergunta. A Europa, neste momento, acantonou-se ou deixou-se acantonar num estilo de vida confortável, não bélico, simpático, diplomático, que fez com que nós quase, enquanto sociedade, deixássemos de olhar para o setor da defesa de uma forma relevante. Até olhamos para ele com algum desprezo e algum horror, talvez. E vemos outros blocos e até algumas latitudes dentro da própria Europa, nomeadamente a Polónia, terem continuado a fazer investimentos, desenvolvimento e inovação nesta área. E agora, em 2026, basicamente desde a invasão da Ucrânia, acelerou e toda a gente está a tentar fazer alguma coisa. E todos os esforços, ou pelo menos a grande maioria dos esforços, estão concentrados na área do hardware, da produção de equipamento. Seja munições, seja tecnologia. Em Portugal temos o bom exemplo da Takeover, mas há outros. Mas os próximos conflitos, eles têm uma camada adicional para a qual a Europa não está minimamente preparada. E que é a camada dos dados, da inteligência. Não lhe vou chamar artificial, vou-lhe chamar apenas inteligência. E se há programas europeus, o SAFE, no caso de Portugal, Guiana, enfim, por aí fora, em que têm volumes de investimento bastante significativos, como ferramentas de apoio para alavancar o crescimento do setor da defesa, não será um bocado de inglório torrar bilhões, sim, porque estamos a falar de bis, no caso 154 bis, é um horror de dinheiro, bis europeus, não bis americanos, torrar este dinheiro todo sem ter calculado ou sem ter uma indústria verdadeiramente capaz de competir ao nível do bloco asiático e ao nível do bloco americano em matéria de inteligência, não é um bocado inglório? Não é muito pouquinho? Sim, eu concordo. Eu acho primeiro, e se calhar um bocadinho atrás, isto foi uma longa pergunta, e um bocadinho atrás, efetivamente, a Europa habituou-se a viver debaixo do guarda-chuva confortável da Pax Americana, não é? Da existência de um polícia mundial que eram os Estados Unidos. E portanto, tivemos, não só com o início da guerra na Ucrânia, mas também nos últimos anos, como nós temos visto pelo degradar, digamos, das relações a nível de defesa entre a Europa e os Estados Unidos, que efetivamente esse chapéu de chuva não está lá e não vai estar. Isto acaba por ser uma consequência geopolítica normal, na minha opinião, porque efetivamente a Rússia deixou de ser o grande adversário dos Estados Unidos, passou a ser a China, e portanto é normal que haja essa mudança de foco. E efetivamente nós deixámos-nos ficar para trás por muitos disparates, muitas vezes que o Sr. Trump diga. Uma coisa ele disse, e com razão: na NATO os países europeus andavam basicamente a arrastar os pés, andavam claramente com níveis de investimento abaixo daquilo que eram as suas obrigações. Isso aconteceu durante décadas. Também há que dizer com algum apoio e até com algum oportunismo norte-americano, porque efetivamente havia uma preferência europeia pela compra de armamento norte-americano, e isso também era conveniente. Mas o que é certo é que nós colocámos nessa posição. A guerra na Ucrânia trouxe um acordar, não inicialmente e não tão rápido como deveria ter. Ainda estamos no processo de acordar para esta nova realidade. Efetivamente está a haver uma, como dizes, alguns desenvolvimentos surpreendentes, como ver os países europeus a pedir à Alemanha para se armar, que é algo que
depois das duas experiências do século passado, seria quase impensável há umas décadas atrás. Mas a realidade é que a Europa continua a preparar-se para uma guerra que já não existe. Não, que não existe, não em termos de que não vai existir uma guerra, porque vão existir conflitos, e quando deixamos de ter um globo e um mundo bipolar como tínhamos anteriormente e começamos a ter um mundo multipolar, vão surgir mais conflitos. Acho que isso é quase inevitável, mas porque estamos a investir em tecnologia e armamento que muito dele seria adequado para o tipo de guerra que existiria, lá está, há 3 décadas atrás, e não o tipo de guerra que observamos hoje em dia. Eu acho que o exemplo, mais até do que o Irão, o exemplo mais claro disso é o exemplo ucraniano. A Ucrânia começou esta guerra a lutar uma guerra extremamente assimétrica a nível de meios, e tem, pela via da aprendizagem rápida, da gestão de informação e adaptação a novas realidades, rápida, muito rápida, é hoje em dia, talvez, eu arriscar-me a dizer, o líder mundial a nível de tecnologia militar, porque é o líder mundial da tecnologia de drones e inteligência artificial aplicada a drones e inteligência aplicada a intelligence e a collection, recolha de sinais, satélite e por aí fora. Mas podia ser sem a Palantir, por exemplo? Eu acho que a Palantir é uma empresa que tem conseguido posicionar-se muito bem na parte de merging de informação, e, portanto, os sistemas deles, apesar de eles terem dispositivos de armamento, digamos, convencional, no sentido de matar pessoas ou destruir coisas, mas aquilo que é o grande backbone da Palantir é um sistema de integração de informação com inteligência artificial que permite fazer a coleção de múltiplas fontes de informação e coligir isso numa visão unificada do campo de batalha e tomada de decisão rápida, apoiada por inteligência artificial. Nós estamos muito longe disso. Nós, Europa. Eu creio que aquilo que vai acontecer não digo curto prazo, porque na Europa nada acontece a curto prazo. Nós temos um sistema de decisão complexo, digamos, mas que vai acontecer no médio prazo será nós iremos comprar e aprender muito com a Ucrânia. Eu não tenho dúvidas que a Ucrânia vai ser um dos principais fornecedores de armamento e tecnologia militar da Europa a muito curto prazo. E não me refiro só a sistemas de armamento como drones, refiro-me também a alguns conceitos novos que eles estão a experimentar, interessantíssimos. Eu estive a ver há coisa de uma semana na Ucrânia, neste momento, os comandantes locais, portanto, estamos a falar dos oficiais que estão na frente, têm acesso a uma plataforma que é uma Amazon de drones, interna do governo ucraniano, onde eles podem, com créditos, mandar vir drones diretamente para a frente, tempos de entrega típicos de 3 dias, e que, dependendo do nível de sucesso que cada unidade tem na utilização desses drones, recebem mais créditos para comprar mais drones. Portanto, nós estamos aqui a falar da aplicação da lei de mercado a um sistema, não lhe chamemos inteligente, porque não estamos aqui a falar de inteligência artificial nem nada disso, mas claramente a trazer inteligência ao processo de procurement, enquanto num país não em guerra, e claramente na Europa, os processos de procurement são muito demorados, são feitos tipicamente por analistas que não estão em confronto com aquilo que é a realidade de batalha, e portanto estamos aqui a falar de um sistema que no final do dia aquilo que consegue fazer é trazer informação e inteligência daquilo que está a passar na frente muito rapidamente para todo o processo de procurement. Agora, a realidade que nós vemos é que cada vez mais a guerra, apesar de ainda para já ir necessitar, quando estamos a falar de aquisição de território, de botas no terreno, de termos soldados, mas grande parte do combate é cada vez mais feito por sistemas automatizados, de alguma forma, drones de vários tipos, não só drones aéreos, mas drones terrestres, drones aquáticos, e que esses drones
para já precisam de operadores humanos, cada vez menos precisam de operadores humanos, porque, particularmente na Ucrânia, estamos a observar que, devido à capacidade russa de fazer jamming às comunicações, eles estão cada vez mais a colocar inteligência no próprio drone, na seleção de alvos e na decisão de ataque. E no final do dia, a capacidade de selecionar alvos com elevada eficiência vai ser um fator determinante para a qual precisamos de uma infraestrutura, como por exemplo a da Palantir. A Europa, na área de inteligência artificial, tem-se deixado de ficar completamente para trás. Basta nós vermos que na guerra das LLMs, o único contender que nós temos é a Mistral, que está, não vou ser mauzinho, não vou dizer anos-luz, mas está pelo menos umas centenas de quilómetros atrás dos principais concorrentes. E não tem havido investimento. David, nós temos a Amália. Exato. Temos a Amália, que fala português continental e que interpreta português continental, que serve uns 10 milhões de potenciais utilizadores. Estás a confundir os 10 milhões com o financiamento de utilizadores com os 10 milhões de financiamento que teve, não? Quase. Sim, mas nós observamos isso este atraso. Sejamos honestos, qualquer empresa, qualquer entidade que hoje em dia pense em utilizar sistemas de inteligência artificial, raramente estará a utilizar sistemas de inteligência artificial mesmo que o seu deployment seja feito por empresas europeias, mas cuja sua investigação tenha sido feita na Europa. O principal líder mundial de investigação em inteligência artificial é a China. De longe, estamos a falar, mais de metade de todos os investigadores nesta área estão na China. Estamos claramente para trás. A nível de financiamento, nem é bom falar sobre isso. A nível de infraestrutura de computação, que é um requisito gigantesco para estes sistemas, estamos muito, muito atrás, e as tentativas que têm estado a ser feitas não são pela via comercial ou pela via privada, estão a ser feitas pela disponibilização de recursos de computação públicos, portanto as redes de computação científicas. O que nós sabemos que tipicamente é muito mais lento e mais moroso e menos adaptável do que quando estamos a falar de iniciativa privada. E, portanto, nós estamos claramente a ficar para trás. A única esperança que eu acho que a Europa tem de conseguir fazer algum catch-up neste domínio, na minha opinião, virá do Bloco de Leste Europeu. Que, como estavas a mencionar, e bem, a Polónia está rapidamente a tornar-se, eu acho que neste momento está praticamente a par com a França em termos de poderio militar, e portanto está rapidamente a posicionar-se como o maior exército da União Europeia. São mais flexíveis na sua estrutura de procurement, e talvez essa mentalidade associada àquilo que a Ucrânia possa trazer de experiência de guerra real, possamos ter alguma edge competitiva, nomeadamente na área dos drones. Mas sim, claramente estamos a ficar para trás e urge, particularmente nessa parte de integração de informação, urge começarmos a ter alternativas à Palantir. Mas como é que isso, David, como é que isto se vai conseguir? Isto é uma questão mais filosófica do que propriamente técnica, que tem a ver... Tu dizias que a Polónia tem um nível, um volume de investimento que está ali a par da França. Verdade. E na relação do PIB per capita até superior. Muito superior. Aliás, é claramente o bloco que faz mais investimento em defesa na Europa. Mas a Polónia tem uma coisa que mais nenhum país, talvez a Noruega e a Finlândia, possam ter, por razões próximas, que é apoio da população nesta estratégia. Sim. Porque todos os outros países alguns com níveis de intensidade que eu não percebo de todo,
têm muita resistência por parte da população. Se algum político tiver a ousadia de perguntar à população armas ou manteiga, ou espingardas ou manteiga, não é? A pergunta clássica da economia no pós-guerra. A população vai responder manteiga. Quão controversa estás disposto a que a minha resposta seja? Ai, totalmente. Nós estamos cá para arranjar confusão. Há um adágio popular que diz que os tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos e homens fracos fazem tempos difíceis. Não é? A Europa esqueceu-se rapidamente. Eu acho que, se formos agora, estamos a falar um pouco de filosofia, eu acho que até por uma questão psicológica e cultural de termos sido um continente que basicamente esteve em guerra desde sempre, quer dizer, nós olhamos para a história europeia e toda a gente andava... Teve uma pequena pausa de 80 anos. Exato, tivemos uma pequena pausa e nós temos hoje em dia a primeira geração que não tem qualquer memória daquilo que realmente uma guerra de agressão significa. Começamos agora a ser confrontados com ela, mas sejamos honestos, para o europeu médio é uma realidade distante. A Ucrânia fica muito longe da Europa Central, o Médio Oriente mais longe ainda, e portanto nós podemos sentir aquilo que são os efeitos colaterais com os preços de energia, com alterações de supply chain, com as pessoas queixarem-se que a comida está mais cara, mas efetivamente não existe a noção, chamar-lhe assim para não complicar demasiado o vocabulário, não existe a noção naquilo que é o cidadão médio daquilo que é a realidade do mundo. E a realidade do mundo é que basta pensarmos nisto. Nós, cerca de 2 a 3% da população são psicopatas, a população mundial. Cerca de 5% são sociopatas. Portanto, vamos ser simpáticos. Vamos dizer que 8% das pessoas, não se olha para uma sala com 100 pessoas, e lá há 8 pessoas que têm zero problemas em fazer tudo aquilo que seja necessário, matar, destruir, whatever, para conseguirem aquilo que os beneficia. E a única razão pela qual não o fazem mais é porque existe um pau, não é? Existe um chicote chamado a lei, chamado sistema penal, que é imposto pela força, que nós temos que nos lembrar que é assim, esta coisa que nós chamamos de uma sociedade organizada não é mais do que entregar aos governos o monopólio da violência. E, portanto, nós estamos habituados a viver nestas sociedades bonitas e estéreis, mas esquecemos que estas sociedades bonitas e estéreis são mantidas pela violência, pela ameaça de violência. E que quando essa ameaça de violência deixa de ser credível ou deixa de existir, nós vamos abrir o flanco a Estados e indivíduos que não têm sistemas de valores nada parecidos com aqueles que nós temos, que não têm, muitos deles, sequer a capacidade de sentir empatia como um ser humano normal, e quando digo normal dentro da norma, e que terão zero problemas em fazer uso dessa violência para obterem aquilo que quiserem de nós. Eu tive umas conversas muito interessantes, ainda na altura do Covid, umas conversas muito interessantes que na altura fui convidado para ter, online, não é? Na altura tudo online, em que estava a falar sobre aquilo que da reação da população, de nós termos em casa, termos comida armazenada e termos medicamentos e essas coisas todas. E um dos argumentos que eu fazia sempre é: a primeira coisa que nós temos que investir é em capacidade de policiamento e capacidade de manter aquilo que é a estrutura funcional do nosso sistema policial em situações dessas, porque senão, se eu tiver a minha garagem cheia de comida, mas não tiver a capacidade de me defender, eu apenas estou a armazenar comida para o tipo que chega ao pé de mim com uma faca ou com uma caçadeira e que decide que quer aquela comida. E o mundo funciona assim.
E nós esquecemos disso. E acho que até que grande parte da população europeia seja confrontada com a realidade da humanidade, que sempre foi a mesma, não mudou. Nós podemos mudar as nossas visões do mundo, podemos mudar os nossos sistemas económicos, a natureza humana continua a ser a natureza humana. Enquanto nós não percebermos, enquanto sociedades, que a natureza humana continua a ser o que é, e que, como tal, este mundo quase idílico, que melhor do que qualquer outro momento da história, por muito que as pessoas se queixem, nunca houve um momento da história em que tivéssemos os níveis de segurança, saúde, educação, em qualquer métrica que se escolha, nós estamos anos-luz do que era a realidade há 50 anos atrás, nem precisamos de ir mais longe do que isso. Enquanto não nos lembrarmos que isso existe porque existe uma ameaça de violência, dizermos, ok, se alguém tiver a ideia de nos vir cá a buscar isto, nós temos capacidade de nos defender, é inútil. É inútil estarmos a criar isto. E, portanto, eu acho que isto é uma questão, lá está, mais filosófica. Se calhar, eu no final do dia eu costumo dizer, eu acho que 90% dos problemas do mundo se resolviam com duas coisas. Uma educação de história decente no ensino, pelo menos no ensino secundário, já não digo no ensino básico, até devia começar mais cedo. Pelo menos no ensino secundário, uma educação de história a sério, não é decorar datas, é explicar porque é que as coisas aconteceram e porque é que agora não acontecem, que seria um desafio em si. E segundo, pôr a 90% da população a fazer psicoterapia, que só lhes fazia bem. Acho que com essas duas coisas resolvemos Mas isso, eu concordo contigo, mas isso encerra aí um problema bastante... vou entrar aqui por águas pantanosas. Vamos a isso. Isso é que eu gosto. Que é... A história está a ser reescrita. E está a ser reescrita sempre. História, nós devemos perceber que a história é sempre um ponto de vista de alguém que está a observar a partir de um sistema de crenças e conhecimento e barreiras ideológicas e religiosas e sociais pessoais. Ok? É sempre um ponto de vista de alguém. E a história tem várias interpretações, várias camadas, tem e terá. Mas a história está a ser reescrita. Enquanto eu e tu, para nós sabemos o que é que foram os conflitos do Golfo na década de 90, sabemos quais é que foram os conflitos aqui mais perto de nós, ali na zona da Sérvia, da Bósnia, do Montenegro, da ex-Jugoslávia. Temos esta memória ainda presente na nossa infância. O Diogo, até à Ucrânia, não fazia puto de ideia daquilo que era um conflito armado na Europa. Sim. E, portanto, a forma como nós sentimos e a forma como o Diogo e os congéneres do Diogo sentem toda esta problemática, ela é muito diferente da forma como nós sentimos, pelo simples motivo de que nós tivemos acesso a pedaços de história que vimos ser construída, ninguém nos contou, nós vimos ao vivo ser construída, e a nossa interpretação, a nossa predisposição para olhar para estes temas e tomar ações sobre eles é muito diferente. A grande maioria das pessoas que nasceu aqui da década de 90 para a frente já tem um sistema de crenças completamente diferente do nosso. Portanto, e são estas pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, são estas pessoas que vão transmitir conhecimento àqueles que vêm a seguir. E isso não é um problema, é um facto, é o que é. Mas vem com uma visão ainda muito, muito polida, porque nós temos vindo a assistir, talvez nos últimos 2 anos, a alguns avisos ténues que só fazem soar alarmes em quem tem memória histórica. Quais são os avisos ténues e quais são os alarmes? Da União Europeia dizem-nos: se calhar era boa ideia ter aí um kit de emergência em casa. Isto foi dito. E foi explicado. Fizeram-se vídeos a partir da Comissão Europeia. Não foi um maluquinho qualquer que tem um bunker na Pensilvânia. Não, foi a partir da Comissão Europeia. Esta semana tivemos pessoas na Comissão Europeia novamente a dizer: se calhar faz sentido racionalizar consumo.
Epá, eu não preciso de mais. E com estes dois dados, o Sherlock, a partir de meia palavra, conseguia construir, fazer uma dedução de 3 horas, não é? Nós, com estas duas frases, conseguimos construir todo o enquadramento daquilo que é necessário fazer e daquilo que devíamos estar a fazer e não estamos a fazer, que é ter alguma resiliência, ter alguma autonomia, estar minimamente preparados para e, sobretudo, estar preparados para alterar os nossos padrões de consumo, porque é necessário ou pode ser necessário. E o ser necessário tem vários gatilhos, há várias coisas que podem fazer com que nós tenhamos que alterar o nosso padrão de consumo. Mas eu sou mais sensível a isto porque sei, historicamente, o que é que isto significa. Sim. Talvez o Diogo e a geração do Diogo, e uma geração para cima, uma geração para baixo, estes conselhos caiam completamente no vazio. Não fazem sentido, mas temos aqui o Diogo, podemos-lhe perguntar. Diogo, fizeste o teu kit de emergência ou vais alterar os teus padrões de consumo? Não vou alterar. Não há nenhum gatilho sequer, porque não é algo que eu vivenciei. Quem viveu mais isso foi a geração passada, que foi de Angola para Portugal. Agora eu, tranquilo. Como não senti, como não tive presente, não consigo... É difícil, não passei por lá, não tenho essa experiência. É isso que estás a tentar dizer, não é, João? Ou seja, a minha geração e à frente, não. A não ser que vivam numa zona de conflito, ou próximo de uma zona de conflito. Por exemplo, se calhar o pessoal está no Médio Oriente, o pessoal está lá na Jordânia, tem um bocado de noção. E agora, com esta experiência, com esta visão, como é que nós convencemos, enquanto sociedade, jovens eleitores a aceitarem desviar o seu voto para quem diz menos manteiga e mais pistolas? Acho que não. Pois, é assim, essa não é uma pergunta com uma resposta fácil, particularmente porque nós sabemos que conversas difíceis não ganham votos, não é? E aquilo que nós observamos, já agora, já que estamos a ir a disparar um bocado por todo lado, eu acho que isto até está relacionado com outros fenómenos, e eu aqui vou ligar às redes sociais, que é o attention span, o tempo de atenção tem vindo a reduzir dramaticamente. E aquilo que nós vemos, que antes as pessoas estavam dispostas, por exemplo, a assistir a debates políticos que demoravam 3 e 4 horas, era comum, eram coisas perfeitamente comuns. Hoje em dia seria impensável pôr um debate de 3 ou 4 horas na televisão, que certamente não teria audiência ao fim dos primeiros 45 minutos. Isto depois acaba por ter impacto noutras áreas, que é, deixa de ser possível explicar em meios de mass media, quando eu falo de mass media estou a incluir também as redes sociais, mas deixa de ser possível explicar à população que o mundo é complicado, que é assim, que as coisas têm consequências, que o mundo de hoje é particularmente complicado se olharmos para um contexto histórico, porque existe uma interligação devido à globalização entre tudo, não é? Em que uma coisa que acontece, há umas cheias na Tailândia... Butterfly effect. Exatamente, e agora de repente o preço das memórias sobe e agora de repente o preço de uma telemóvel subiu porque houve uma tempestade na Tailândia. Explicar um mundo complexo exige tempo e exige atenção que hoje em dia grande parte da população não dispõe. E portanto quem ganha votos e quem ganha apoio é quem encontra explicações simples ainda que erradas. Pois, certo. É quem tem o soundbite, não é? Que diz... Embora nós assistimos, por exemplo, no último período eleitoral, aqui a um fenómeno interessante que foi taxas de audiência e permanência nos debates muito elevadas sempre que havia sangue ou promessa de sangue. Ou seja, o espetáculo per si, não é? É o circos máximos, dos romanos num estúdio de televisão. Tu vês um debate seguro, Marcos Mendes, moscas, e depois vias André Ventura, André, não sei das quantas, já não me recordo o nome do outro André, com audiências incríveis. Portanto, o sangue ou a promessa de sangue são, por si, catalisadores que ainda podem bater este novo normal, que é taxas de atenção
muitíssimo baixas, que na ordem dos segundos, não é dos minutos, é dos segundos, Sim, que é sim. uma coisa verdadeiramente assustadora. 14 segundos é a estimativa atual para a geração do meu filho. Mas nós temos que, efetivamente, enquanto sociedade, fazer um esforço muito grande, criar, se calhar, alguns think tanks, eles existem, mas trazê-los para a sociedade e forçosamente colocar-nos a pensar, a todos, os velhos, os novos, os letrados, os iletrados, toda a gente que está dentro do sistema tem que pensar. E porque correr o risco de não o fazer é que outros possam pensar por nós e as decisões podem não ser propriamente as melhores. Mas tem que haver diálogo sobre estas questões difíceis. Tem que haver um espaço para que nós possamos começar a voltar a falar de questões difíceis, sem que sejamos automaticamente apelidados de um ismo qualquer, não é? Porque se alguém fala de identidade de género, é um maluco misógino. Sim, Se alguém fala de investimento militar, é um perigoso nacionalista ou fascista ou raio que parta. Se alguém fala em não agressão, é um radical de extrema esquerda. Enfim, temos um conjunto de rótulos que são aplicados de forma gratuita, com muita leviandade, que faz com que não haja espaço para haver conversas profundas, com impacto, sobre matérias tão importantes quanto a escolha de produção de manteiga ou produção de espingardas. Que esta conversa vai ter que existir. E vai ser muito dura. E vai ser ainda mais dura para quem não a quiser ter. E quem se recusar a tê-la. Porque se essa for a vontade que no final do dia ganha, eles vão acabar por ter esta conversa, mas não vão ter ninguém para ouvir a resposta. Sim. E agora, fazendo aqui a ponte para voltar um bocadinho atrás, à nossa questão da inteligência artificial, faço-te uma pergunta que é difícil de resposta, mas a inteligência artificial e a ausência de conhecimento e aplicação prática de cibersegurança protege mais, está a fortalecer mais o defensor ou o atacante? E não estou a falar num contexto bélico. Estou a falar no nosso dia-a-dia. Claramente o atacante. Claramente o atacante. E eu vou aproveitar para fazer aqui também só um pequeno fé diverso sobre aquilo que estavas a dizer anteriormente. Eu dei uma formação no âmbito do programa europeu de promoção democrática na Europa para jovens. E eu estive a dar umas formações sobre isso a grupos de jovens de toda a Europa e uma das questões que surgia era como comunicar temas relacionados com a democracia, com a tomada de decisão, com o estado do mundo e como endereçar este ato que existe entre a complexidade dos temas e a capacidade das pessoas de os acompanhar. E houve ali dois pontos que eu fiz questão de levantar. Um deles prende-se com aquilo que é a estrutura de comunicação, que é, nós temos uma comunicação que é feita ainda em moldes moldes obsoletos, no sentido que nós temos que perceber que já não é possível, por vezes, e nós vemos isso explorado bastante pelos populistas, lá está nos debates, sejam à esquerda ou sejam à direita, que é a utilização de linguagem simples, de simplificar a linguagem. Nós temos que assumir que é assim, o eleitor médio no grupo etário 18-30 não vai ter a mesma capacidade de compreensão do vocabulário ou a bandwidth, a largura de banda disponível para estar a ouvir uma conversa complexa. E, portanto, os temas têm que ser partidos em soundbites, em bocados que sejam autónomos e que permitam prender a atenção.
e portanto temos que nos deixar, também às vezes há algum pretenciosismo até dos políticos que fazem questão de usar a linguagem para serem inteligentes. Mas, portanto, há que haver uma mudança na comunicação. E segundo, nós temos que ter noção que nós vivemos numa sociedade extremamente dividida, e que grande parte dessa divisão ocorre precisamente por causa da inteligência artificial das redes sociais. Porque aquilo que nós temos vindo a observar, e isto não é uma coisa, não começou com as redes sociais, mas digamos foi aí que a coisa exponenciou, que a utilização de algoritmos de seleção de conteúdo tem levado a um fenómeno muito interessante. Enquanto eu e tu, João, quando éramos miúdos, tínhamos inicialmente 2 canais de televisão, depois 4 canais de televisão. Foi uma revolução. Ainda me lembro do primeiro dia em que a SIC abriu e, oh meu Deus, agora posso usar o canal. Isso era para pobretanas, pá. Eu tinha 6, porque eu, como morava ali junto à fronteira, apanhava mais 4 espanhóis. Portanto, para o português médio, isto hoje em dia é impensável para as gerações atuais, mas para o português médio foi uma surpresa que podiam ter um terceiro canal, tinham ali um botão, podiam carregar no botão 13 e acontecia qualquer coisa. Que emoção, pá, que emoção. Mas a realidade é que eu e tu podíamos ter opiniões completamente diferentes, mas nós íamos estar expostos aos mesmos conteúdos, íamos estar expostos às mesmas notícias, aos mesmos factos. Uma memória coletiva que é uma coisa que hoje não existe. E, portanto, nós até podíamos ter uma discussão sobre as nossas opiniões sobre factos comuns e sobre esta memória coletiva, mas os factos base seriam, se não os mesmos, pelo menos muito semelhantes. Hoje em dia, isto começou com a Google, que foi a primeira entidade que começou a usar algoritmos para mostrar ao utilizador aquilo que ele quer ver, os resultados de pesquisa que ele quer ver, que é uma coisa muito conveniente, mas que leva a que, se existe um padrão de comportamento de eu, por exemplo, ler determinadas notícias que estão mais alinhadas com uma visão política, eu ser exposto a mais notícias que confirmam a minha visão política. E então, quando chegamos às redes sociais, criaram-se autênticas bolhas de conhecimento, em que a rede social faz o meu profiling perfeito, não só o meu, mas das pessoas que estão na minha rede, consegue daí inferir quais é que são as minhas preferências e alimenta-me aquilo que me mantém mais tempo na rede social, que é aquilo que eu quero ver, aquilo que eu quero ouvir. E, portanto, este reforço que existe das realidades alternativas, que eu gosto de lhe chamar assim, porque acabamos por ter pessoas que vivem no mesmo sítio, que podem viver na mesma casa e que estão expostas literalmente a mundos diferentes, no mundo digital, a realidades diferentes de um ponto de vista noticioso, de um ponto de vista factual. Isto leva a que depois a comunicação e o diálogo se tornem quase impossíveis. Porque já não se trata de ter 2 opiniões diferentes sobre um facto, passa a ser ter factos diferentes sobre a realidade e viver em realidades diferentes. E, portanto, quando isto começa a acontecer e acontece de uma forma desregulada, que é o que tem acontecido até agora, observa-se aquilo que é factual, e nós conseguimos observar isso ainda o ano passado estive a falar nisso numa TEDx, que é, nós olhamos para a sobreposição de valores da esquerda e da direita norte-americana, e eu uso eles porque eles, quer queremos, quer não, têm estatísticas para 300 e tal milhões de habitantes consolidadas e acaba por ser mais representativo. E nós vemos que havia uma sobreposição de cerca de 80 e tal % no início da década de 90, de um ponto de vista daquilo que eram as visões e opiniões sobre o mundo. E hoje em dia observamos ali 2 montes em que a sobreposição é para 15 ou 20%. Porque as pessoas vivem efetivamente em realidades diferentes, realidades informacionais diferentes. E enquanto nós não voltarmos, e já agora só acrescentando mais uma coisa, e quem tinha responsabilidade a sério de fazer alguma coisa quanto a isto, que eram os canais de mass media, eles próprios têm-se polarizado para
a servir aquilo que é o seu público-alvo, e em vez de termos visões isentas, e nós vemos isso a nível noticioso, então é assustador, em vez de termos visões isentas, nós temos notícias que são cuidadosamente escritas e cuidadosamente relatadas, não para relatar os factos, mas para relatar uma narrativa, um ponto de vista. E, portanto, enquanto não houver um esforço que tem que ser um esforço regulatório, porque o mercado claramente não está a conseguir dar conta do recado, que obrigue... Isso é perigoso. Eu sei que é perigoso. Comporta outros riscos. Na mesma frase... Não, comporta outros riscos. É quase como o Volkswagen e fábrica de armas na mesma frase. Não, exato. Não é, comporta outros riscos. A regulação comporta sempre o risco de entregarmos o controle da narrativa aos Estados e aos governos. É um risco que vem sempre com a regulação dos mídias. A ausência de regulação leva a nós a entregarmos isto ao setor privado, que também tem o seu sistema de incentivos. E, portanto, ou nós mudamos o sistema de incentivos, ou temos que encontrar um equilíbrio entre a regulação e a liberdade, porque é mesmo assim, porque, na minha opinião, toda a regulação é uma limitação à liberdade. Mas isso seria outra longa conversa. Mas pronto, nós vamos ter que encontrar um equilíbrio entre estas duas coisas, em que, de alguma forma, nós consigamos voltar a expor a população em geral a fontes factuais, quanto mais não seja, fontes factuais. Como é que isto é possível? Eu sinceramente não faço a mais pequena ideia. Eu já vi algumas tentativas engraçadas. Havia uma plataforma há uns tempos chamada Aquialio, que era uma plataforma muito interessante, em que fundamentalmente as pessoas colocavam uma questão, um tema, e depois os utilizadores iam dando opiniões. Portanto, cada utilizador era obrigado, de certa maneira, a dar a sua opinião e a opinião contrafactual. E depois ia-se votando qual é que eram as melhores contrafactuais, e depois cada tema ia sendo composto sobre os vários factos que alimentavam aquele tema, e iam também sendo feitos factuais e contrafactuais. Portanto, houve algumas tentativas. No entanto, eu acho que dos nossos ouvintes provavelmente nunca ninguém ouviu falar da Aquialio. Portanto, claramente, sendo uma experiência interessante, não tem a adesão e a visibilidade que necessitaria de ter para ser útil. Mas nós claramente vamos ter que encontrar aí uma coisa. Eu gostaria muito de dizer que isto vai ser tudo resolvido com uma inteligência artificial que nos vai permitir fazer Mas a inteligência artificial é uma coisa mais fácil de colocar bias, não é? De colocar visões distorcidas. Desmascaradas de verdade. Só um desavisado é que ainda tem confiança digital. Porque... só um desavisado, alguém que esteve perdido na floresta durante 50 anos e chegou agora à civilização, é que é naif o suficiente para poder, de forma crédula, acreditar em todos os e-mails que recebe, em todas as chamadas que recebe e em todos os vídeos que vê. Portanto, o nível de, se nós fomos sendo treinados com calma, devagar, com riscos mais ou menos mitigados pelos vários check and balances que tínhamos, sejam tecnológicos, sejam sociais, sejam legislativos, sobre uma quantidade relativamente baixa de burlas que iam aparecendo, hoje, só se formos mesmo muito crédulos, é que podemos colocar à partida o selo confiável sobre aquilo que estamos a ver, a ouvir ou a sentir. Ou seja, a desconfiança, à medida que vamos ganhando conhecimento, ela joga contra nós, porque estamos constantemente a forçar a colocar tudo em questão. Estamos a overthinking, a pensar demasiado sobre tudo e a colocar tudo em questão. Isto é perigoso por dois motivos. Primeiro, porque o acto de
pensar consome muita energia e nós estamos programados para deixar de pensar o mais rapidamente possível. É uma estratégia de defesa, não é? Nós pensamos, Um tornamos tipo melhor ganhou a um prémio pensar. Nobel com isso. É verdade. Mas vamos ganhando com conhecimento, vamos sendo expostos às várias realidades e isso faz com que nós sejamos mais desconfiados e que estejamos constantemente a colocar tudo em questão. E isto é um problema gigante, porque é um problema para o qual ele foi acelerado enormemente. O crescimento é exponencial das burlas através da engenharia social, dos problemas que estamos a ser confrontados hoje. É uma avalanche em termos de quantidade e na velocidade com que elas estão a aparecer. E, primeiro, como é que nós formamos e sensibilizamos toda a gente para que isto está a acontecer sem criar alarme social? Segundo, como é que nos protegemos efetivamente com custos e eficácia interessantes? E terceiro, como é que se combate isto? Porque vou fazer aqui mais 1370 perguntas, vou só deixar estas 3. Sim, é assim. Primeiro, em relação à desconfiança, eu gostaria de ser tão otimista quanto tu em relação a isso. Mas quando... Lá está, eu tenho um filho adolescente e acabo por acompanhar através dele muitos fenómenos sociais recentes. E quando eu vejo alguns milhares de jovens adolescentes irem parar ao hospital porque existe um tipo no YouTube que lhes diz para eles trincarem pastilhas de lavar louça, da máquina de lavar louça. Isso é seleção natural, ó David, deixa estar. Sim, Isso é Darwin no seu melhor. Está bom, ok? Está bom. A questão é que não morrem. Portanto, não morrem, não é seleção natural. Se tu viste um puto, epá, isso está bem. Isso eu até voto nisso, pá. Está tudo bem. Mas pronto, é verdade que hoje em dia estamos mais atentos, particularmente para o fenómeno das burlas. Eu acho que para o fenómeno informacional não estamos ainda preparados e, como dizes, até porque o nosso cérebro não foi desenhado para isto. O nosso cérebro foi desenhado para lidar com factos sensoriais, que era aquilo que nós vimos, não é? E que sentíamos. E esse facto tornava-se incontornável, independentemente da explicação que depois houvesse para ele. E a humanidade desenvolveu-se neste contexto, não é? Via cair um relâmpago, sabia que o relâmpago existia, agora podia encontrar uma explicação, que era um Deus, que era qualquer coisa, mas a realidade é o relâmpago existe. Eu observo aquele fenómeno. E hoje em dia nós vivemos numa realidade em que nada daquilo que nos é apresentado, literalmente nada, que nos é apresentado no mundo digital é garantido. Antes nós dizíamos, olha, uma fotografia não aconteceu. Hoje em dia, falsificar fotografias é a coisa mais fácil do mundo, falsificar vídeos é a coisa mais fácil do mundo. Portanto, começa-se a colocar a questão, ok, então onde é que eu encontro uma fonte de verdade? Onde é que existe uma fonte de verdade no mundo em que a realidade digital é toda ela facilmente falseável? E eu tenho observado isso na primeira pessoa em vários temas, até porque eu já viajei muito e tenho estado sempre muito envolvido em projetos de apoio, nomeadamente a refugiados, um trabalho que tenho feito bastante, particularmente na última década e meia. Trabalho ativamente com pessoas e às vezes vejo coisas ditas de ambos os extremos. Não estamos aqui a falar, não é? Há pessoas que dizem que os refugiados são todos maus, também há pessoas que dizem que os refugiados são todos bonzinhos, quando não são. E que
afirmações com zero base factual, com zero experiência, são imediatamente aceites e como verdades absolutas por segmentos de leitores que apenas querem que a sua visão do mundo seja confirmada, Confirmada. porque no final do dia, não ter a sua visão do mundo confirmada, como dizes, é cognitivamente muito cansativo. Isto começou agora a ter que repensar, se calhar estou enganado, se calhar vou ter que pensar de maneira diferente. É uma coisa muito, muito cansativa. E, e portanto, nós não estamos, enquanto seres humanos, nós não estamos minimamente preparados e não creio, como eu digo, a natureza humana é a coisa mais difícil de mudar. Se é que não muda dentro daquilo que são os time frames conhecidos. A natureza humana não mudou e qualquer pessoa que se interesse por história a sério, que vá ver a história da humanidade e vê os seres humanos eram aquilo que eram há 2 ou 3 mil anos atrás. Há um facto que eu acho sempre muito engraçado, que é na Hagia Sofia, na Turquia, existiam umas runas que estavam lá inscritas, que eram consideradas sagradas, até que na década de 70 eles traduziram as runas e aquilo eram umas runas escritas Surprise. por um invasor nórdico e que dizia Alfil esteve aqui. Quer dizer, um grafite como nós vemos hoje em dia na rua. Não é? E olhamos para os grafites, uma pessoa vai a Pompeia ou Herculano e vê grafites a dizer literalmente eu ontem dormi com a tua mãe. E portanto, a natureza humana não muda dentro daquilo que é o horizonte histórico da própria humanidade. E portanto nós não estamos equipados para isso. Podemos, obviamente, vir a criar infraestruturas digitais que nos ajudem a lidar com esse overload cognitivo, que nos ajudem a procurar a verdade, mas voltamos à mesma coisa. Para isso é preciso nós confiarmos nas plataformas digitais. E quando as plataformas digitais são corrompidas, sejam elas inteligência artificial, sejam elas outra qualquer, são corrompidas de uma forma suficientemente fácil, e nem digo maliciosamente. Eu no outro dia fui a uma escola secundária explicar aos miúdos como é que funcionava o ChatGPT, porque é que eles não deviam acreditar no ChatGPT. O ChatGPT coloca texto que é mais provável de aparecer a seguir, o que quer dizer que se o grosso do corpo de texto com que ele for treinado tiver uma mentira ou tiver um facto que já não está atualizado, ele vai espetar lá o facto, porque é aquilo que é estatisticamente mais provável de estar representado. Nós vamos ter que encontrar, isto é uma coisa muito vaga, é muito bonito de dizer, vamos ter que encontrar uma forma qualquer de termos sistemas de validação cognitiva pessoais. Eu acho que isso vai levantar linhas de investigação interessantes. E já há algumas pessoas a trabalhar nisso. Nomeadamente, a nível de LLMs e LLMs open source. Aquilo que eu acho que cada vez vai acontecer mais, o que há o potencial de acontecer, né? É um cenário possível. É cada um de nós ter uma LLM que está ciente daquilo que é a nossa realidade, do nosso contexto pessoal, não é a nossa enquanto humanidade. Cada um de nós tem o seu assistente que está perfeitamente ciente do seu contexto, que está ciente dos seus bias, e as pessoas que estiverem interessadas nisso, vamos ver que se alguém está interessado nisso, eu estaria, pelo menos, e ter um agente cuja informação de treino está de alguma forma controlada e está de alguma forma, e o seu contexto está de alguma forma controlado e tailored para mim, que está a olhar para o mundo, está a olhar para as notícias, está a dar-me informação e que está constantemente a fazer esta validação de uma forma automática, de uma forma que eu consiga digerir. Eu tenho uma experiênciazinha que eu faço com isso, curiosamente, que é... Antes disso eu fazia isso manualmente, que era, sei lá, pegámos no Médio Oriente e eu ia ver as fontes ocidentais e as fontes das várias fações envolvidas. O que é que cada um estava a dizer sobre a verdade. Depois tentava tirar daí as minhas conclusões. Aquilo que eu tenho hoje em dia, por exemplo, é um agentezinho que todos os dias vai procurar as notícias, procura para cada notícia, procura contrafactuais
e apresenta uma notícia sempre com uma visão pró e against. Ainda implica esforço cognitivo meu, porque eu depois vou ter que tomar uma decisão dentro daquela informação, o que é que eu quero acreditar ou não, que não será necessariamente correta. Se calhar um dia vou ter um agentezinho que já me vai sugerir, mas nesse dia nós passaremos a ser controlados pela inteligência artificial diretamente, porque a nossa realidade informativa passa a ser controlada pela inteligência artificial e acabamos de dar esse poder à inteligência artificial. Portanto, isto são questões muito, muito filosóficas e muito difíceis de resolver. Epá, mas isso não. Eu estava a fazer aqui, à medida que tu estavas a desenvolver o raciocínio, estava a pensar numa coisa que acontece comigo, que é, eu faço o que tu estás a fazer, não com inteligência artificial, mas através de eu tenho alguns hábitos, e um deles é, leio algumas coisas e ouço outras, e faço esse esforço para ter fontes de informação, às vezes, antagónicas. Epá, riqueza das nações e um guru qualquer contemporâneo a falar de uma treta qualquer. O que eu quero dizer com isto? Um podcast sobre finanças pessoais e sobre bem-estar emocional. Force-me a ter experiências em polos opostos para conseguir criar a minha própria visão da realidade, que é um merge de tudo um bocadinho e do princípio básico que é, se calhar não há uma verdade universal, a verdade é um ponto de vista que é toldado pela nossa experiência, pelo nosso passado, pelas nossas crenças e por aquilo que nós queremos para nós próprios e para aqueles que estão à nossa volta. E tento criar a minha realidade consumindo informação e falando ao máximo com o maior número de pessoas que consigo. Mas fico às vezes, para não dizer muitas vezes, com a ideia, espero estar muito enganado, que grande parte das pessoas que me conhece pela primeira vez, que têm contacto pela primeira vez comigo, e eu lhes reconheço capacidade cognitiva, intelectual, para termos uma conversa que não seja só sobre o estado do tempo, que antes de mais está a tentar perceber se eu sou uma pessoa, ele, a outra pessoa, está a tentar validar se eu sou uma pessoa com as mesmas bases, com o mesmo chão comum. E se eu der sinais que estou no mesmo quadrante ideológico, político, económico, social, a conversa avança. Se eu estiver num polo oposto, num destes quadrantes, a conversa para. E este exercício eu acho que está a ser repetido demasiadas vezes em contextos profissionais e em contextos pessoais, que é, tenho uma memória simpática de conseguir discutir futebol e política no café do bairro, com um velho comunista ou um novo capitalista. Hoje estamos sempre a tentar fazer esse cheque de, deixa lá ver se aquela pessoa está no mesmo quadrante que eu, se está muito bem. Se ela não estiver no mesmo quadrante que eu, tudo aquilo que ela está a dizer, eu não vou tentar perceber, eu vou construir um raciocínio para contrapor aquilo que ela está a dizer. E sendo que nenhuma das partes, ainda que ambas vamos admitir que ambas têm capacidade cognitiva suficiente, nenhuma das partes está disponível para perceber o básico. E o básico é, se há duas pessoas a discutirem, há pelo menos 50% de hipótese de uma delas estar errada. E este princípio basilar, que é ouvir, recolher factos, estudar e a partir daí mudar de opinião. Se eu tiver factos diferentes, estou disponível para mudar de opinião. A grande maioria de nós acho que não está. Estamos extremamente polarizados. E não sei francamente como é que, se este é o novo normal, se é um axioma, devo assumi-lo assim e pronto, ok, tudo bem, é o que é. Ou se nós, que temos aqui o nosso cantinho e temos uma voz que volta e meia ecoa em alguns auditórios, também temos uma responsabilidade
de uma forma construtiva, não alarmista, de forçar, de levar as pessoas a pensar em temas que à partida são desconfortáveis ou que colocam em causa o seu sistema de crenças. Eu sinto exatamente o mesmo que tu. E até eu sinto numa situação muito particular que de vez em quando me acontece. Eu defendo acerrimamente os meus pontos de vista, até o momento em que alguém me apresenta um facto ou uma visão que é melhor do que a minha. E quando isso acontece, eu cedo imediatamente. Portanto, eu digo, ok, olha, tens razão. A reação que eu tenho do outro lado é de que eu estou a gozar com eles. Exatamente. Ficam desarmados, não é? Nós concordar com alguém, outra pessoa fica desarmada, não? Sim. Não acreditam. Acham que eu estou... Já várias vezes que tive que ter conversas longas a explicar, não, sim, eu tinha uma opinião, ou tinha um facto que não... Ou faltava um facto, ou tinha um facto que não estava correto, ou nunca tinha pensado da maneira que tu estavas a pensar. Pá, para mim faz sentido. Aquilo que estás a dizer faz mais sentido que aquilo que eu pensava. E existe uma... Portanto, as pessoas estão de tal forma pouco habituadas a que isto aconteça que não é levado a sério. Obriga a um esforço para explicar, não, eu acho mesmo que tu tens razão. Convenceste-me mesmo, ok? Portanto, concordo completamente contigo. Lá está. Eu acho que antes seria... Eu acho que isto de certa maneira sempre aconteceu. Antes tínhamos realidades informacionais mais limitadas. Acabávamos por ter acesso aos mesmos factos, acesso a opiniões mais próximas, tínhamos, como estavas a dizer há pouco, a nossa memória comum, a nossa memória cultural era mais partilhada do que acontece hoje em dia. Mas há uma coisa que já vinha de antes, continua a acontecer hoje e se calhar já não devia acontecer hoje por causa desta mudança, que é, nós vamos às escolas e eu tento disponibilizar tempo para ir às escolas e começar cedo. Vou às escolas secundárias, 2 semanas atrás estava a falar para miúdos do 9º ano. E explicar àqueles miúdos que é assim, vocês não devem acreditar que uma coisa é só porque há aqui um professor que vos diz que é. Vocês não devem. Eu geralmente, quando tenho estas conversas com eles, começo por lhes dizer, apresentar um facto qualquer, daqueles factos inacreditáveis ou daqueles factos surpreendentes. E eles, vocês sabiam que... Eu apresento-lhes um facto surpreendente qualquer. E eu fico todos, a sério, não sei quantos. E eu, não é sério, que aquilo que eu acabei de dizer é mentira. Lá pelo facto de eu estar a dizer, vocês não devem acreditar em mim. Vocês devem perguntar-se porque é que este tipo, que vocês já me conheciam de algum lado, sabem quem é que eu sou? Porque aparece aqui um tipo barbudo que vos diz uma coisa, vocês acreditam. Mas efetivamente nós olhamos para aquilo que é o percurso escolar deles e eles apresentam-lhes um livro, tens de saber o que está no livro, tens que aceitar o que está no livro, e se eu aceito isso, se calhar em matemática, porque pronto, apesar de ser um exercício interessante, eventualmente tentar demonstrar a matemática de raiz, mas seria mínimo cansativo. Agora, quando estamos a falar coisas como factos históricos, factos biológicos, por aí fora, eu acho que deveria não ser apresentado, mas motivar os miúdos a explorar e até às vezes fazer um exercício que eu faço com eles, que é dizer assim, olha, nós temos aqui um facto histórico e agora vou-vos dar 15 minutos, esta metade vai defender que isto é bom e esta metade vai defender que isto é mau. Pá, e pesquisem aí, mas eu acho que é bom, não interessa, mas agora estás a defender que é mau. Vai procurar que isso é mau. E, portanto, isso implicar uma mudança do nosso sistema de ensino, que sempre foi baseado em factos que nos eram entregues como sendo a verdade última e absoluta, não é? Eu acho sempre curioso quando há pessoas que dizem as pessoas... Eu sou um panteísta agnóstico, portanto isso também seria outra conversa, mas pessoas que dizem porque os cristãos acreditam em tudo aquilo que um livro diz e os judeus acreditam em tudo aquilo que um livro diz. Lamento dizer, mas o nosso sistema de ensino passa a vida a dizer-nos, olha, está aqui um livro, ainda por cima podia ter um livro com um ar sério, mas não, é um livro com uma capa colorida, com um desenho qualquer, factualmente, já agora, só um à parte.
arrancou-me o coração. Foi uma coisa que eu não consigo descrever a revolta que aquilo me fez. Ver o livro de história do meu filho, ter na capa uma imagem gerada por IA da Cleópatra e com a Cleópatra negra. A Cleópatra era grega, de linhagem ptolomaica. Lamento, ela não podia ser negra. Portanto, pôr na capa de um livro de história, uma imagem factualmente incorreta e apresentar aquilo. Iconografia à la Disney. Exatamente. Não, mas e aquilo é apresentado aos miúdos como sendo a verdade, não é? Nós estamos a falar de um livro de história, que devia ser história, que apresenta na capa uma imagem historicamente errada. Mas é que é apresentado aos miúdos como isto é verdade. Mas a iconografia sempre foi isso. A memória de Jesus Cristo foi evoluindo de acordo com o momento histórico em que nós estávamos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Mas... Até termos... Repara, a imagem que nós temos hoje da figura, do ícone, que é a imagem de Jesus Cristo, pode ser perfeitamente um hipster da margem sul que come goji e faz surf. Exato. Não é verdade? E sempre foi assim, foi alterando aqui de acordo com os tempos que mudávamos. Eu via na passada, não sei se esta semana, na passada semana, vi alguém fazer uma provocação, nunca tinha pensado nisto desta forma, que é sobre as bases da educação e a forma como nós ministramos a educação. E ele colocava em cima da mesa, pegando numa rábula da comédia portuguesa, podemos fazer um suponhamos. E o suponhamos é que existe uma empresa que, em blocos de 45 minutos ao longo do dia, pega em todas as suas pessoas da empresa, da indústria, e as obriga a arrumar toda a sua ferramenta, a mudar de local e ir fazer uma coisa completamente diferente ao longo do dia, de 45 minutos em 45 minutos. Qualquer empresa que obrigasse alguém a fazer isto, ao final de 3 meses estava completamente falida. Ora, pois muito bem, este é um modelo de ensino há décadas. Tu pegas uma pessoa, coloca-la numa sala, agora, durante 45 minutos, falas aqui para esta malta. Acabou, arruma as tuas tralhas, vai para outro local no edifício e vai falar de outras coisas para outra malta completamente diferente. Sim, 45 minutos, 45 minutos. Agora... O nosso sistema de ensino, assim, foi criado pelo Império Britânico, o sistema atual, porque o objetivo deles era criar repetibilidade, não era? Criar... formar um indivíduo em Inglaterra que eles podiam meter num barco e enviar para a Índia, ele ia substituir um tipo na Índia. Fazia o mesmo trabalho de educação. Exatamente. E nós mantemos o mesmo sistema para uma realidade do século XIX. Mantemos o mesmo sistema quando o mundo não tem nada a ver com aquilo que era o mundo no século XIX. E quando mais as exigências que são feitas pelo mercado de trabalho, pelo mundo, pela sociedade, são totalmente diferentes. Eu acho sempre hilariante, e faço questão de o dizer, de vez em quando convidam para eu fazer umas ações motivacionais de empreendedorismo nas universidades. E é aquilo que eu costumo dizer, eu acho sempre curioso, porque é assim, nós somos educados logo na escola primária, que é assim, tu tens que fazer a coisa da maneira que te dizem, aqui, certinho, tentas fazer uma coisa diferente e corre mal, levas 0, e o professor fica chateado contigo, e levas má nota, e os papás chegam a casa e tiveste má nota, ficam chateados contigo. E, portanto, faz da maneira que te dizem, exatamente como te é dito, aceita isto como é verdade, repete aquilo que te foi ensinado, senão és punido por isso. E depois convidam um tipo para ir lá falar durante meia hora, para agora tem que pensar fora da caixa, e agora tem que pensar por vocês próprios. Obrigado. Agora que já tem 16 anos de educação em cima, a dizer exatamente o contrário, obrigado. Agora deram-me meia hora para mudar a cabeça às pessoas. O nosso sistema de ensino está totalmente desadequado para a realidade profissional,
para a realidade pessoal, para a realidade social, para tudo. E existe uma resistência muito grande que eu compreendo que existe, eu compreendo que existe a resistência, porque nós temos professores que foram formados de uma determinada maneira e quer dizer, chegar agora aqui e mudar um programa radicalmente é como estás a dizer, nós temos pessoas que estão habituadas a fazer uma coisa de uma maneira também. Uma empresa, se chegares à tua empresa e disseres a partir de amanhã vamos fazer tudo diferente, aquilo não vai correr bem, pelo menos durante alguns tempos, não é? É essa a explicação? Oh, raios. Caraças. Afinal é isso. Está errado. Exato. É por isso. Caraças. Caraças. Mas devíamos estar a reformar o nosso sistema de ensino, não é agora, já devíamos ter começado a reformar há 50 ou 60 anos atrás. Agora que é impensável nós conseguirmos mudar esta disponibilidade individual que cada um de nós tem, que nos foi ensinado, para aceitar tudo aquilo que nos é dito como sendo factual. Eu acho curioso aí há uns tempos que o meu filho estava-me a dizer, não sei quantos, porque nós aprendemos isto, e estava a dizer, isso está errado, isto que ensinaram na escola está errado. Depois estava-lhe a mostrar porque é que está errado. Mas estás a dizer isso, mas isto está num livro. Eu, sim, está num livro. Olha, também escrevo livros. Percebes? Eu posso dizer aquilo que eu quiser nos meus livros. Percebes? Posso dizer que o céu é amarelo. Pronto, digo que o céu é amarelo e agora mostro-te um livro que diz que o céu é amarelo. E o que é o céu é amarelo? Portanto, nós continuamos a ensinar as pessoas a aceitarem at face value. Então, se a informação for escrita, oh meu Deus, se for escrita, está escrito. Ou se tiver uma estatística. Se tiver uma estatística. Olha, há um livro fantástico, eu não sei se conheces, João e Diogo, mas que eu vos recomendo a ler. É um livro pai da década de 70, que chama-se, escrito por um matemático, escrito Como Mentir com Estatística. É um livro giríssimo de ler. Portanto, é só ele explicar como é que eu pego numa estatística, num facto, nos números, e agora torturo os números para até eles me dizerem aquilo que eu quero que eles me digam. É giríssimo, porque ele pega nos mesmos números e dá-lhe 10 visões diferentes usando técnicas estatísticas diferentes. Mas sim, especialmente se a estatística for acompanhada por um gráfico bonito, preferencialmente sem escala, que é para não confundir muitas coisas. Então, tem que ser verdade. Mas nós educamos toda uma população para aceitar estes factos at face value e depois metemos-nos num mundo em que eles já não podem aceitar os factos at face value. E... Essa aí é a grande... Esse é o grande problema, pá. Como é que... Uma vida inteira faz assim. Esquece tudo o que eu disse. Não podes fazer assim. E isto já não é só difícil operacionalmente. Até de um ponto de vista psicológico, é muito violento para uma pessoa que se habituou a viver com certezas, ter que lidar com a incerteza. A incerteza é um sentimento humano altamente desconfortável, não é? É muito mais confortável uma certeza, mesmo que esteja errada, do que uma incerteza correta. E, portanto, vias isso nas populações após o abandono da grande mãe Rússia e alguns territórios. Havia entrevistas 3, 4, 5 anos depois aos territórios ocupados, à força e à bruta, que sentiam uma falta do pai tirano. Alguém que dissesse, vai por aqui, faz isto, faz assim. É curioso como é que nós funcionamos, como é que a nossa mente funciona. Porque, como estavas a dizer, o Daniel Kahneman, que foi o tipo que ganhou o Nobel com a questão do sistema 1 e sistema 2 de raciocínio, o nosso cérebro está desenhado para lidar com certezas, porque é cognitivamente mais fácil, consome menos energia, toma a decisão mais rápida, toma a decisão mais rápida.
Portanto, ter alguém que pense por nós é muito conveniente. Agora, há aqui uma coisa que se calhar uma camada adicional, que é, enquanto antes era muito claro, ou tornava-se mais claro quem é que estava a pensar por nós, hoje em dia, com a filtragem digital que existe e com os algoritmos que existem que nos expõem às coisas e que nos expõem a conclusões, torna-se muitas vezes, creio eu, menos claro quem é que está a tomar essa decisão por nós. Quando às vezes nem sequer é um ser humano, não é? Às vezes às vezes quem nos está a manipular somos nós próprios pelas nossas próprias preferências, só que nós não temos noção consciente das nossas preferências suficiente para perceber que nos estamos a automanipular. E eu vejo, até a nível familiar, eu observo isso. Há algumas pessoas que lá está, que ao longo dos anos tu vais vendo indo progressivamente numa direção de raciocínio, por simples falta de contraditório, por simples falta de alguém que lhes diga, pá, não, estás enganado. Vê lá isto desta maneira. Olha aqui para números vistos de maneira diferente. Ó David, sabes, eu tinha, a grosso modo, 35 perguntas para fazer. Acho que fiz 5 e passou 1h30. Eu acho que tínhamos aqui chão para fazer uma rúbrica mensal sobre... Epá, mas tínhamos que dizer... Epá, hoje só vamos falar deste tema. Hoje só vamos falar... Nós vamos correr aqui vamos falar desde o maoísmo à civicultura e não conseguimos profundidade e ser suficientemente interessantes sobre um tema apenas, e nós falámos de tudo menos daquilo que era suposto termos falado, que era efetivamente como é que nós aplicamos cibersegurança no nosso contexto das empresas, como é que trazemos inteligência artificial para dentro da nossa realidade, como é que nos tornamos melhores, mais eficientes, mais seguros. Vamos ter que deixar isso para um segundo podcast, porque hoje andamos aqui só a divagar. Parece-me bem. Podem chamar ao próximo podcast. Agora é que é mesmo. Agora é que é mesmo. Yeah. Um título tipo aquela malta de um programa cujo... Programa cujo nome estamos legalmente proibidos de dizer, não é? De dizer, arranjamos um título suficientemente longo. Parece-me bem. Podemos criar aí uma rúbrica mensal, mais ou menos nesses termos, para abrirmos aqui espaço para falar só... Epá, porque aquilo que nós nos propusemos a fazer é de facto muito interessante e muito relevante nos dias de hoje, e foi muito en passant a forma como a cibersegurança é importante para as empresas, para as instituições, para nós, a nível pessoal, na utilização que fazemos dos telemóveis, dos equipamentos, dos gadgets que temos em casa, enfim. Há tantas coisas que devíamos ter tocado sobre esse assunto que passámos completamente ao lado. Mas já vamos aqui com 1h40, caraças. E ninguém tem paciência para nos aturar durante este tempo todo. Por isso... Era uma conversa de café. Mas o meu café acabou há 1h30. Por isso, deixa este desafio. Eu tive... Isto é o tipo de conversa que eu gosto de ter. É uma conversa agradável, de haver confronto de ideias, portanto, faço isto com prazer, portanto, quando precisarem ou quiserem, ou alguém estiver disposto a aturar-nos. Vamos a isso. O Diogo fica aí responsável por criar um formato, criar aqui um formato que pode... Espera aí, só o microfone. Ok, já estava sem microfone. Famoso. Estava eu a dizer, o Diogo tem que criar aí um formato que nos obriga a ser mais eficientes e mais centrados. Exato. E, acima de tudo, mais relevantes, porque esse é o objetivo, é nós sermos relevantes. Claro. Como eu dizia há pouco, se temos fórum, se temos palco, temos aqui uma obrigação que é essa, de sermos verdadeiramente relevantes.
Por isso, vou-me calar. Concordo contigo, mas não deixou de ser uma conversa muito agradável. Portanto. Foi, sim, senhora. Por aqui me calo. Muito obrigado, David. Deixo-te agora Ora, essa foi mesmo um prazer. E ao Diogo para as considerações finais. E obrigado. Também tinha várias. Acabámos por divagar e isso foi muito bom. Eu queria tocar só aqui num ponto. Eu agora vou pôr aqui o meu chapéu de alumínio, mas eu não consegui interjetar. Sim, eu sei. Eu sinto que. Tenho medo. Tenho medo. Só dizer que sinto que o empobrecimento do cognitivo aqui na população geral é desenhado de propósito. O sistema está a funcionar. Todas estas distrações e toda a polarização é de facto para que tu não penses por ti e para que haja alguém que tome as decisões. Desenvolver o tópico, senão não saímos daqui. O que eu quero dizer é que chegámos ao fim. Mais um episódio, muito obrigado por estarem aqui presentes, partilharem o vosso tempo e conhecimento comigo e connosco e tornarem esta conversa tão rica. Foi um prazer então. A quem nos acompanhou até agora, obrigado. Espero que tenham ficado com pelo menos uma ideia nova na cabeça. Pronto, olha, finalizei, está tudo. Muito obrigado então por participarem. Eu não sei, o que é que eu vou colocar agora no título? É IA, mas posso fazer um clickbait? Não posso pôr. É sobre o sistema de ensino, olha, sobre o quê? Exatamente? Eu acho que isto não está a gravar. E se tu cortares esta parte, és despedido, ok? Esta parte tem que ficar. Eu acho que sim. Estes últimos 40 segundos. Eu até acho que podias pôr isto como teaser. O teaser é dizer. Posso pôr como início. Com foco no vou colocar o meu chapéu de alumínio. Sim. Isso é uma imagem visual.